paz. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 14. Acharam aí? Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz assim: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me incomode ou ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, nos dê discernimento, fortaleça-nos, reveste-nos mais uma vez por meio da tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que essa palavra possa encontrar em cada um dos nossos corações uma boa terra, terra fértil, a fim de que ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é as marcas de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque é muita coisa para se explicar, tá? Então, deixa-me só fazer aqui apenas um pano de fundo para vocês entenderem. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele quer salvar todo mundo. Ele quer salvar toda a humanidade. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus, desde a eternidade, era salvar toda a humanidade. Mas todos serão salvos? Não. Somente aqueles que o confessarem como Senhor. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então, preste atenção, salvação não é por meio de religião. A salvação é por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício que foi operado na cruz do Calvário. Segundo ponto, por que o apóstolo Paulo, ele termina aqui essa carta de Gálatas de uma forma assim até um pouco mais nervoso? Ele usa essa expressão que é meio nordestina e também aqui do norte de Minas. Lá na minha região, eles usam muito essa expressão molesta, não me moleste. Molestar é incomodar, não me incomode. Ele diz assim, ó, quanto a mais ninguém me moleste ou me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Agora, por que ele foi tão enfático ao falar para as pessoas não incomodarem? Porque Paulo, ele recebeu um ministério específico da parte de Deus para trazer a mensagem de salvação para uma certa classe na humanidade. Qual foi a classe que Deus separou Paulo exclusivamente para pregar? Para os gentios. Quem são os gentios? Naquele tempo, nos dias do apóstolo Paulo, haviam várias nações. Deus fez uma promessa para um povo, o povo judeu. Só você pegar lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, e Deus faz uma aliança com Abraão e diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, anda na minha presença e ser perfeito.
Mas o plano de Deus não era salvar somente os judeus, era salvar toda a humanidade. Então, os que não faziam parte da nação judaica eram os gentios, eram chamados de gentios. E foi justamente o apóstolo Paulo que foi encarregado por Deus para levar a mensagem exclusiva para os gentios. Qual que era a diferença entre pregar para o judeu e pregar para o gentio? Porque o judeu, ele esperava o cumprimento da promessa por meio de um Messias, que veio em Jesus Cristo. E eles eram rigorosos na observância da lei judaica. Eles não só queriam um rei que viesse para salvá-los, mas eles também queriam um rei que fosse religiosamente cumpridor das leis judaicas. Por isso Deus separou o apóstolo Pedro para pregar para os judeus, enquanto que Paulo foi separado para pregar para os gentios. E havia aqui, dá para entender no texto, que havia ali uma contenda entre os judeus, que eram cristãos, que haviam se convertido a Jesus, e os gentios, que não eram judeus, mas que também haviam se convertido a Jesus. E qual que era a questão em voga? Porque o judeu, segundo a lei de Moisés, segundo a ordenança que Deus deu para Abraão, primeiramente, o judeu, para se aliançar com Deus, ele tinha que fazer a circuncisão. O que é a circuncisão? É o que nós conhecemos hoje como operação de fimose. Os homens, eu creio que a maioria de vocês deve ter feito, ou alguns fizeram. Então, a circuncisão é justamente a operação de fimose. Cortava-se uma parte do prepúcio do pênis da criança e aquilo era uma declaração de uma aliança com Deus. Mas o gentio, eles não tinham conhecimento dessa lei. Por quê? Eles não eram descendentes de Abraão. Eles não haviam recebido a lei de Deus por meio de Moisés. Então, para eles, esse negócio de circuncisão era apenas mais um ritual. Então, não era interessante para eles. Então, havia uma confusão entre a igreja, daqueles que eram judeus, e que se declaravam detentores da aliança que Deus havia feito por meio de Abraão e Moisés, que tinham que fazer a circuncisão, ou seja, o corte do prepúcio, enquanto que os gentios, que não tinham conhecimento da lei de Moisés, de Abraão, eles não queriam também se submeter àquela ordenança, que era de fazer a circuncisão. Aí o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante aqui, ó. Ele diz assim, ó: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois, olha só o versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Aí ele encerra aqui no versículo 17 falando: quanto ao mais, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Bom, falei tudo isso só para vocês entenderem um pouco o pano de fundo aqui da mensagem do apóstolo Paulo. Então, de uma forma bem objetiva, nós vamos falar sobre algumas marcas de Cristo que estavam no corpo do apóstolo Paulo, e que nós precisamos também ter esta marca, ou estas marcas. É interessante que, quando você lê a Bíblia fala muito de marcas, tá viu? Fala muito, de muitas marcas. Uma das marcas que a Bíblia fala é da marca da besta. Já viram em Apocalipse? Fala que nos últimos dias, somente aqueles que recebessem a marca da besta é que poderiam comprar e vender, que poderiam negociar. Então, a Bíblia é um livro que fala muito de marcas. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi enfático. Ele diz: olha, ninguém me incomode, ninguém me encha a paciência, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo não só trazia mensagem de vida, mensagem de transformação, mensagem de libertação, mensagem de restauração, mas também trazia consigo mesmo, no seu corpo, as marcas que ele era verdadeiramente um discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles precisam ter algumas marcas. E nós vamos falar sobre essas marcas daqui a pouco. Agora, por que o apóstolo Paulo, ele foi tão enfático ao dizer aqui, ó: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus? Porque se você for observar a vida do apóstolo Paulo, irmãos,
foi vida de sofrimento. Quando ele não estava preso, ele estava sendo perseguido. Primeiro, antes da sua conversão, ele estava perseguindo os cristãos. Até que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, perdeu a visão, depois ele recebeu a oração de Ananias, foi restaurado, e ele recebeu uma incumbência. Qual que foi a incumbência? Justamente essa que eu falei no início, de ser um instrumento de Deus para levar a salvação a todos os gentios, a todos aqueles que não faziam parte da nação de Israel, que não eram hebreus. Então ele recebeu uma missão específica. E quando você lê a história, a trajetória do apóstolo Paulo, a começar lá na sua conversão, no capítulo 9 de Atos, até nas suas cartas, você vai ver uma marca interessante. Foi uma pessoa que ele foi marcado, passou por muitas marcas. Vou citar algumas marcas, mas deixa-me só citar algumas situações em que ele passou. Ele enfrentou 3 naufrágios. Sabe o que é isso? Ele fez 3 viagens missionárias. Ele foi, talvez, no seu tempo, o maior missionário. Ele viajou por toda a Ásia. Ele foi por toda aquela região ali, envolvendo, próximo ao mar Mediterrâneo. Era uma pessoa que ele se empenhou em cumprir a missão. Devido a isso, naquele tempo não tinha avião, não tinha trens, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha bicicleta, não tinha moto. Ele tinha que ir de quê? Ou de cavalo, ou então de navio. E diz a Bíblia que ele sofreu 3 naufrágios. Ele estava dentro do barco, de repente aconteceu lá um acidente, o barco afundou 3 vezes. Ele sofreu várias quarentenas. Sabe o que é isso? Ele era chicoteado porque estava pregando o Evangelho. Tem um texto lá em Atos que fala que ele estava lá em Jerusalém, pregando o Evangelho, e os judeus radicais, que eram contra a incircuncisão e a favor da circuncisão, que queriam bani-lo para que ele não pregasse mais o Evangelho, começaram a lançar pedras sobre o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que ele foi coberto por pedra. Cobriram o apóstolo Paulo de pedra, fez um montão de pedra sobre Paulo. Ele ficou ali quietinho. É quando eles viram que ele não se movimentava, eles foram embora. Mas de repente, as pedras começaram a se mexer, ele levantou, sacudiu a poeira e foi embora? Não, diz a Bíblia, ele entrou de novo na cidade e pregou novamente. Então ele sofreu muita perseguição, ele sofreu 3 naufrágios, como eu falei. Ele foi preso várias vezes, sem contar o final da sua vida. Lá em Roma, ele foi decapitado. Bom, mas deixa-me falar aqui rapidamente algumas marcas. Marcas que estavam vivas na vida do apóstolo Paulo e que precisam também estar vivas nas nossas vidas. Agora, por quê? Talvez você me pergunte, mas por que eu tenho que ter essas marcas? Porque nós precisamos ser marcados, irmãos. Nós precisamos ter a marca de Cristo nos nossos corações. Nós precisamos ser marcados pelo Senhor. Como as pessoas precisam olhar para nós e precisam reconhecer que nós somos diferentes, que nós temos algo diferente. E esse algo que nos diferencia dos demais são as marcas de Cristo. A primeira marca que todo cristão precisa ter, a marca do compromisso. Compromisso. Você sabe o que significa a palavra compromisso no original? A palavra compromisso no original significa cumprir uma missão. Compromission. Cumprir uma missão. Todo discípulo de Jesus tem que ter a marca do compromisso. Se nós não tivermos compromisso com Deus, nós estamos desqualificados para o seu reino, porque nós não vamos poder cumprir a missão que Ele colocou nas nossas mãos. Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos e disse: assim como o Pai me entregou o reino, eu também o entrego a vós. Então nós recebemos do Senhor Jesus o seu reino, e para nós entrarmos nele, nós precisamos nos comprometer. Hoje, as pessoas não querem compromisso, as pessoas não querem se comprometer, porque compromisso requer renúncia, requer responsabilidade.
E talvez uma das marcas desse tempo é pessoas que não querem se comprometer, não querem renunciar, não querem se seguir princípios que vão direcionar as suas vidas, que vão mostrar o caminho a seguir. Então a primeira marca que o apóstolo Paulo tinha consigo, e ele falou aqui de uma forma ousada para aqueles que eram resistentes ao seu ministério, é: não me incomode, porque eu tenho a marca do compromisso, eu tenho a marca da renúncia, eu tenho a marca de cumprir a missão do Senhor. Irmãos, e o apóstolo Paulo, quando você lê, sabe, os relatos do apóstolo Paulo, dá vontade de chorar. Sabe por quê? Aí nós chegamos à conclusão de que nós não estamos fazendo nada, de que nós somos apenas assistentes de culto, que nós só vamos à igreja para assistir um culto. Vamos aqui para receber uma palavra, orações, cantar alguns cânticos e depois vamos embora para casa, sem compromisso, sem nos responsabilizar. Olha o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Quando você lê a trajetória dele, era uma pessoa muito inteligente, muito influente na sua geração. Ele era uma pessoa muito bem financeiramente. Perdeu tudo isso por causa do evangelho. Porque quando ele se converteu, automaticamente houve uma perseguição feroz contra ele. O Estado romano tomou tudo que ele tinha. Ele passou a viver de fabricar tendas. Uma das maneiras dele sobreviver, ele fabricava tendas para poder vender, para poder se manter e também para dar continuidade ao seu ministério. Foi uma pessoa que se entregou de uma forma tão radical, que ele chega a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele foi tão radical, mas tão radical na entrega, na renúncia, no compromisso para com a obra de Deus, que ele fez algumas comparações dele com, por exemplo, ele se compara com um atleta, ele se compara com um soldado, ele se compara com um edifício, uma lavoura de Deus. São símbolos de compromisso que ele teve para com a obra de Deus. Explicando rapidamente alguns deles. Ele se comparou com um atleta. O que o atleta tem que fazer para ser um vencedor? Hoje teve o encerramento das Olimpíadas. Olha só, quem é aquele que é honrado com a medalha de ouro? Aquele que se esforça mais, aquele que se compromete mais, aquele que se entrega mais, aquele que renuncia mais, aquele que realmente tem desejo de fazer o melhor. Então o apóstolo Paulo, ao falar que ele era como um corredor, ele diz assim, lá em Coríntios, 1 Coríntios, ele fala que o atleta, ele disse isso porque naqueles dias era o auge das Olimpíadas. As Olimpíadas nasceram na Grécia, e os Jogos Olímpicos estavam em voga, eram algo que anunciado em todos os lugares do mundo. Então vinham pessoas de longe para poderem participar das Olimpíadas. E o apóstolo Paulo, ao ver ali aquele estádio, várias pessoas correndo atrás de uma medalha que ele chama de medalha corruptível, ele faz aqui uma comparação interessante. Eles correm atrás de uma medalha corruptível, ou seja, uma medalha de ouro, de prata ou de bronze. Mas nós não, nós como atletas de Cristo, nós temos que correr atrás de uma medalha ou de uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida. E é por isso que a primeira marca de um cristão, a primeira marca de todo aquele que quer ser discípulo de Jesus é se comprometer. Nós precisamos nos comprometer mais, irmãos. Precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Precisamos nos comprometer com a obra, com a igreja. Preste atenção, quanto mais compromisso você estiver com a igreja, o templo, o santuário, a congregação, a comunidade, mais compromisso você tem com Deus. Quanto menos compromisso você tiver com a congregação, com a igreja, menos compromisso você também terá com Deus. Então o compromisso requer renúncia, requer responsabilidade. E essa era a marca patente da vida do apóstolo Paulo. A segunda marca que estava evidente na vida do apóstolo Paulo, a marca da obediência.
obediência. Lá em 1 Coríntios, ele fala uma coisa interessante. Ele fala sobre a importância da proclamação, da pregação do evangelho. Aí ele chega a dizer o seguinte: a mim foi imposta esta obrigação. Qual a obrigação? De pregar o evangelho. Aí ele completa dizendo o seguinte: e ai de mim, se eu não o fizer. Aí alguém pode falar assim, mas então quer dizer que nós somos obrigados a pregar o evangelho? A Bíblia não fala isso. Mas o apóstolo Paulo, ele se comprometeu de tal forma, ele foi obediente de tal forma, que ele tomou para si a pregação do evangelho como uma obrigação pessoal, a ponto dele dizer: e ai de mim se eu não fizer, se eu não pregar, se eu não evangelizar, se eu não proclamar a palavra do Senhor. Então a segunda marca é a marca da obediência. Uma das marcas desta geração é a marca da desobediência. É interessante que o mesmo apóstolo Paulo, lá em uma das suas cartas para o jovem Timóteo, eu não sei se é o 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim que nos últimos dias, olha só, levantariam homens blasfemos, homens, a palavra homens aqui é genérico, homens e mulheres, pessoas que não respeitariam Deus, que não respeitariam o próximo, pessoas que elas não se dariam com os seus pais, entendeu? Amantes de vaidade, pessoas que eram insubmissas, pessoas desobedientes, pessoas que não queriam se comprometer com a verdade. Então, a segunda marca que o apóstolo Paulo trazia consigo, que nós precisamos ter também, é a marca da obediência. A obediência requer submissão. É interessante que a primeira marca é compromisso, cumprir uma missão. A segunda marca é obediência, submissão. Cumprir uma missão e depois sob uma missão, ou seja, debaixo de uma missão. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Algumas pessoas pensam assim, que a pessoa submissa é porque ela tem que ser capacho, tem que ser menor do que aquele que é autoridade. Não. A palavra submissão significa submissão, está debaixo da mesma missão, para cumprirmos a mesma missão. Eu sou submisso ao bispo, eu sou submisso ao apóstolo, ou seja, eu estou debaixo da mesma missão que eles, eu tenho que cumprir a mesma missão que eles, eu tenho que obedecê-los para que a mesma missão que eles estão cumprindo, eu também possa cumpri-la. Então, a segunda marca é a marca da obediência. E para nós sermos obedientes, nós precisamos ser submissos, precisamos estar debaixo da mesma missão. E como que nós fazemos isso? Nos tornando servos. A palavra literal que o apóstolo Paulo utiliza é escravo. Escravo. Lá nas suas cartas, ele geralmente começa assim, ó: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Tem outras traduções que ele fala assim, ó: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, por que ele usa essa palavra, escravo ou servo? Porque ele entendia a importância da obediência, da submissão. É interessante que nos dias de Paulo, o escravo, ele não tinha direito nenhum. Perdia algumas das suas qualidades. Por exemplo, o escravo perdia algumas identidades. Por exemplo, ele perdia a identidade. A primeira coisa que o escravo perdia era o seu nome, sabia? Ele se tornava escravo de fulano de tal. Ele perdia a sua identidade, perdia os seus direitos. Ele não tinha direito mais de ir e vir. Ele só podia ir e vir se o seu senhor ordenasse ou mandasse. Aí ele obedecia. Então o apóstolo Paulo trazia consigo a marca da obediência, por meio da submissão. Ele colocou-se como um servo, como um escravo do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, uma das coisas mais desafiadoras para mim e para você, sabe qual que é?
é nos servir uns aos outros. Nós não queremos servir ao próximo. Claro, eu estou generalizando, tá? Mas a maioria das pessoas aí fora, elas não querem servir o próximo, elas querem ser servidas. Quer que eu te dê um exemplo? Você vai numa festa, você é convidado para uma festa, alguém te chama para uma festa, aí você fica sentado numa mesa, aí você fica esperando alguém te servir. Se alguém não for te servir, você fica chateado, você pode até se levantar e ir embora, vai ficar magoado com aquela pessoa que não te deu uma honra, que não te serviu. Sabe por quê? Porque isso está impregnado no caráter do ser humano. Ele quer ser servido e não quer ser servo. E a Bíblia fala que Jesus, o nosso modelo maior, ele foi servo até o final e morreu na morte de cruz. Então, a segunda marca de Cristo que estava na vida do apóstolo Paulo era a marca da obediência, submissão. Era um servo, um escravo do evangelho. A terceira marca que estava impregnada na vida do apóstolo Paulo, a marca da cruz. Vocês viram o que Jesus falou? Lá em Mateus capítulo 16, Jesus fala assim, ó, a partir do versículo 23 e 24. Se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois siga-me. Irmãos, a marca maior do cristianismo é a cruz. Sabia? Sabia que ainda hoje tem pessoas que odeiam a cruz de Cristo? O próprio apóstolo Paulo, ele chega a falar aqui em uma das suas cartas que existem os inimigos da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de sofrimento. Porque quando você olha para a cruz, ela está vazia. Mas nós sabemos que foi na cruz que Jesus pagou um alto preço. Foi lá que ele foi crucificado, que ele se sacrificou por mim e por você, para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir ao seu reino eterno. Então, para nós sermos salvos, para nós termos a marca de Jesus, nós precisamos também carregar conosco a cruz. Aí você fala assim, mas é uma cruz de madeira? É uma cruz pesada? É uma cruz de ferro? É uma cruz como esta? Não, é a cruz da responsabilidade, do compromisso que nós falamos agora há pouco. Outras duas marcas que estão impregnadas na vida do apóstolo Paulo. Então, a marca da cruz significa que nós podemos passar, não só podemos, como iremos passar por sofrimentos por causa de Cristo. O apóstolo Paulo foi um dos exemplos disso. Ele foi tão entregue à causa de Cristo que, no final, ele perdeu a sua vida, mas não deixou de levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Sofreu, foi perseguido, chicoteado, sofreu naufrágios, perdeu a cabeça, mas ele carregou consigo a marca da cruz. Então, a terceira marca que o apóstolo Paulo trazia consigo, e que ele disse, olha, ninguém me incomode, porque eu tenho essa marca comigo, é a marca da cruz. E quando Jesus diz lá, em Mateus capítulo 16, que se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, ou negue a si mesmo, depois tome a sua cruz, significa que ao seguir a Jesus, nós vamos ter que passar por provas, por tribulações, por dificuldades. Hoje tem um evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho da facilidade. Vem para Jesus que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, você vai ter carro, você vai ter casa, Deus vai restaurar o seu casamento. Irmãos, Deus pode fazer tudo isso, mas o alvo principal não é isso. Nós precisamos entender que nós precisamos carregar conosco também a marca da cruz, a marca do sofrimento, se preciso for. Porque, por exemplo, aqui, no tempo de apóstolo Paulo, as pessoas que eram cristãs e que se confessavam como cristãs, elas tinham duas opções. Elas abriam mão da confissão de Jesus Cristo e viviam, ou confessavam Jesus como seu Senhor, e eram entregues aos leões nas arenas. Eles eram incendiados, colocavam fogo em praça pública. Então hoje, o evangelho está muito raleado. Aqui,
Eu tenho certeza que muitas pessoas faltaram do culto hoje, sabe por quê? Porque está frio, ou então porque está passando um probleminha, está com a dorzinha de cabeça, aconteceu um problema lá conjugal, discutiu com o marido, com a esposa, com os filhos, está preocupado porque não tem dinheiro para pagar as contas na semana que vem. Irmãos, está vendo que coisa banal, banalidade? Isso não é sofrimento. Sofrimento é nós sermos colocados contra a parede e confessarmos a Jesus para sermos mortos. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele carregou consigo a marca da cruz, a marca do sofrimento. Hoje nós não queremos pagar o preço de sair das nossas casas para vir no templo, para receber a palavra, para receber uma orientação, para congregar, para comungar. É um evangelho muito fácil. Nós não podemos abrir mão dessas marcas que o apóstolo Paulo traz consigo e que nos transmite por meio da sua mensagem. Que ninguém nos incomode, porque nós temos no nosso corpo a marca do compromisso, a marca da renúncia, a marca da obediência, da submissão, a marca da cruz do sofrimento, se necessário for, mas Cristo será glorificado em nós e através de nós. Então que nós possamos meditar nessas marcas e que dia após dia nós possamos estar firmados no Senhor e que nada nem ninguém venha nos remover do lugar que Ele nos colocou, que é no centro da sua vontade, e que todos nós possamos diariamente trabalhar para que essas marcas possam permanecer nas nossas vidas, marcas do compromisso, da obediência e da cruz. Amém? Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus.